Olá, vamos começar mais uma live hoje do programa Extensão em Rede, terceiro comum, sobre a extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Hoje a gente vai entrevistar as psicólogas e professoras Milena Dória e Rebeca Valadão, do projeto Acolhimento em Saúde Mental para Profissionais de Saúde ligados à pandemia do Covid-19. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Eu já vou falando um pouquinho porque o vídeo fica gravado no IGTV e no nosso canal no YouTube. Eu sou Alessandra Simões, professora das artes da UFSB, no campus Jorge Amado, de Itabuna, e sou coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. Vamos esperar nossas convidadas. Olá, olá, esperando nossas convidadas de hoje. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai entrevistar as professoras Milena Dória e Rebeca Valadão, psicólogas e professoras da UFSB. Milena entrou, eu vou convidá-la. Aguardando a professora Milena. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Milena, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu vou me apresentar, vou apresentar a nossa live e a gente começa nosso bate-papo, com bastante fé aí de que a nossa conexão vai segurar. Não sei se você está perto do seu roteador. Estou perto, estou perto. Tá. Então, eu me chamo Alessandra Simões, sou professora das artes aqui no campus Jorge Amado, da UFSB. Essa é mais uma live das sessões de lives que a gente está fazendo dentro do programa Extensão em Rede Terceiro Comum, que é um programa que a gente criou dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para monitorar, acompanhar e ajudar a divulgar as ações que estão sendo feitas de extensão neste período da pandemia. Né? E hoje eu vou conversar com duas professoras, a primeira vez que a gente está fazendo uma live dupla, né? Professora Milena Dória e Rebeca Valadão, que coordenam o projeto Acolhimento em Saúde Mental para Profissionais de Saúde ligados à pandemia do Covid-19. Bom, professora Milena, muito obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço imensamente aí a disponibilidade do seu tempo e sua energia. E queria dar boas-vindas a você e queria que você começasse falando desse projeto em específico, né? Como é que ele surgiu, como é que as coisas estão caminhando, por aí. Tá. Primeiramente, também quero agradecer o convite. Acho que essa iniciativa da gente poder tomar conhecimento das atividades de extensão, né? Tanto os projetos de extensão quanto as ações de extensão é muito importante, né? Para a gente poder colocar a universidade mesmo na sua função social. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Obrigada. O projeto de acolhimento dos profissionais de saúde, ele surgiu, o embrião dele foi logo na primeira semana mesmo da pandemia, né, que os próprios professores, então eu falo aqui em meu nome, que eu estou coordenando esse projeto, mas é só mesmo a título de registro no sistema, mas são 5 professores que fazemos parte do projeto, né, Sou eu, professor Ezequiel Nascimento, professor Alexandre Peixoto, professora Roberta Escaramuça e Rebeca Valadão. Então, nós 5, logo na primeira semana de pandemia, ficamos um pouco incomodados com essa questão de pararmos as aulas e querendo oferecer algo aí para a população mesmo, para que a gente possa colocar o curso de psicologia também nas ruas, né? Na comunidade. Então, nós tivemos... Aí surgiu
uma portaria do Conselho Federal de Psicologia, porque antes havia em 2018, se eu não me engano, foi lançada uma portaria sobre as atividades online, a assistência psicológica online. Uhum. Então, ela era proibida, tinha uma proibição aí de ser feita para algumas situações, como, por exemplo, situação de urgência e emergência, que a gente entendia que um acolhimento seria, nesse momento, né, um acolhimento em relação a uma pandemia, seria uma atividade aí de urgência e emergência. Então, a gente teria essa interdição que não poderia ser feita pelos meios virtuais. Só poderia ser feita se fosse presencial. Isso nessa portaria de 2018. Porém, logo na primeira semana, aí, quando foi decretada a pandemia no Brasil, lá em meados de março, então o CFP lançou uma nota falando que poderia haver, quando a gente fosse fazer, por exemplo, acolhimento para quem estivesse na linha de frente de uma urgência ou emergência. Então, daí a gente começou a pensar, então, no projeto em que a gente pudesse fazer esse acolhimento aos profissionais de saúde, né? Como eu faço algumas atividades no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, atividades de estágio e atividades também da disciplina do componente curricular de psicologia hospitalar, como eu faço algumas atividades no hospital, então eu queria ofertar esse acolhimento para os profissionais de saúde do hospital. E aí, então, surgiu também a professora Roberta Escaramuça, que tem o PET Saúde Mental, ela é coordenadora do grupo do PET Saúde Mental, né? Ela é coordenadora do subgrupo do PET, né? Que o grupo dela é Saúde Mental. E aí ela também recebeu alguns pedidos, né, da própria Secretaria Municipal de Saúde para poder fazer algum tipo de trabalho com os profissionais de saúde. Então, nós duas conversando, lançamos o convite para todo o colegiado de psicologia e os demais professores abraçaram a causa e a gente construiu esse projeto, né, que foi logo assim, acho que no final de março ele já estava pronto aí para ser executado. Uhum. E aí, como é que tem sido o desenvolvimento dele, assim, o atendimento, o público atingido, como que tem sido, Helena? No primeiro momento, a gente tinha lançado a possibilidade da gente colocar, tipo, plantões, então nós estaríamos com alguns horários de plantões, e os profissionais de saúde ligavam no momento que fosse mais conveniente, né? Então a gente lançou os horários, cada professor ficava aí um turno ou dois de plantão, né? E os profissionais de saúde, no momento, ligaria para quem tivesse de plantão no momento. Aí a gente viu que a demanda não estava muito alta, aí a gente entendeu que essa forma talvez não fosse a mais adequada. Então, nós lançamos um formulário no Google, que os profissionais de saúde entram nesse formulário, preenchem o formulário e solicitam o atendimento naquele horário e com o profissional. Então, tanto vincula com o horário que for melhor para ele, quanto o profissional. Então, esse profissional entra em contato com o profissional de saúde e agenda um horário. E aí a gente viu que a demanda cresceu bastante, né? Assim, então, o público é bem variado, né? A gente entende que alguns profissionais... na verdade, a gente entende que a maioria dos profissionais aí, eles estão na linha de frente, né, da pandemia do coronavírus, tanto pelas atividades de prevenção, quanto também quem está nos hospitais. Então, a gente tem atendido o público bastante variado de profissionais, profissionais da limpeza, como também enfermeiros, fisioterapeutas. A gente tem atendido um público bem variado de profissionais da saúde e também na atenção primária e atenção terciária, né, que estão nos hospitais, secundária e terciária. Então, a gente tem atendido um público bem variado. Ah, interessante. E vocês pensaram em alguma sistemática que vocês possam avaliar depois esses resultados, esse perfil? Me deu essa curiosidade, até você falando do perfil dos profissionais, até fiquei curiosa. E os médicos ou as médicas, eles têm procurado vocês, né? Como é que isso daí deve dar muito pano para manga para se avaliar, né? O projeto, assim por diante. Sim. A gente não fez nenhum projeto de pesquisa nesse sentido, assim, mas como a gente precisa fazer uma espécie de prontuário, porque tem uma obrigatoriedade de registro, então
precisa ser feito um registro psicológico desses atendimentos. Então, cada professor de psicologia, né, cada psicóloga aí, tem feito esse registro Aham. tem feito esse registro no prontuário que a gente fez, é um prontuário que, a princípio, né, tá online, em nossa guarda, e Aham. depois, posteriormente, a gente vai colocar no serviço de psicologia. E a gente vai poder fazer essa análise Aham. sobre esse perfil, como é que tem sido. E como é que tem sido para vocês? Porque eu imagino assim que é uma situação completamente inédita para todos nós, né? Então, como é lidar com algo tão inédito, né? Tão delicado ao mesmo tempo, né? O que é essa possibilidade desse trauma coletivo, né? E de todas as delicadezas que envolvem, né? Especificamente esse ser humano que está na linha de frente, tão exposto, né? Tão exposto aos traumas decorrentes disso, né? Como é que tem sido? Você mesmo se surpreende? Vocês se surpreendem entre vocês? Como que é, Helena? Sim. Na verdade, a gente não sabe nem qual vai ser o efeito disso tudo, né? É, A gente, na verdade, está tentando cuidar dos efeitos, a gente está tentando amenizar que esse efeito seja menos grave, né? Mas a gente aham, não sabe realmente como vai ser os efeitos disso, em termos psíquicos, em termos de sofrimento. Mas fato é que a gente tem acolhido, né, uma extensa gama aí de sofrimentos, tanto sofrimentos relacionados à questão mesmo da insegurança, à questão do medo, à questão de que muitos profissionais eles estão isolados de família, então tem profissionais que a gente acompanha aí, por exemplo, que a esposa está grávida e o profissional então teve que ficar afastado da esposa durante 4 a 5 meses, sem acompanhar esse momento tão importante da vida, né? aham. Conjugal e da vida do filho também que vem a nascer. Então tem assim uma variedade de questões ansiogênicas também que a gente tem acompanhado. E a partir do momento que a gente também oferta essa escuta desse sofrimento aí emergencial, outras questões surgem que dizem respeito também a uma dinâmica anterior à pandemia. Né? Então Uhum. tem uma questão que é muito delicada também em relação a isso, que a gente acaba desvelando uma problemática aí, uma dinâmica também de sofrimento que é anterior à pandemia e que com a pandemia, de certa forma, fica suspenso por conta dessas questões mais emergenciais, mas a partir do momento que você escuta, que você oferta ali 2, 3 atendimentos e que essa questão aí mais emergencial vai amenizando esse sofrimento, esse outro lado aí dessa dinâmica também aparece, né? Então a Aham. gente tem deparado com isso, a gente tem discutido muito, a gente faz algumas reuniões entre nós e a gente tem os nossos cuidados também. Isso a gente não pode esquecer que a gente acaba fazendo mesmo nossos cuidados, porque a gente também, né, digamos que a gente também está vivenciando a É, pandemia, a gente também está sofrendo os efeitos dela, né? Então, se a gente não aham. se cuidar, não poderemos também cuidar do outro. Então, todos nós fazemos também nossos trabalhos terapêuticos pessoais, Aham. psicoterapêuticos, eu faço minha análise, todos nós aí do grupo fazemos, pois a gente está aqui, a gente não pode negar que está difícil, né? É. E já é possível detectar realmente um aumento de possíveis patologias mais graves, mesmo decorrentes da pandemia, então aumento de depressão, ansiedade, né? Pensamentos suicidas. É possível, por meio desse projeto em si, sentir isso, Milena? É possível a gente perceber, sobretudo, a questão de ansiedade. De Aham. ansiedade a gente percebe. Eu não atendi ainda pessoas com pensamentos suicidas, ainda não atendi. Mas com os profissionais de saúde a gente percebe um aumento sim da ansiedade, um aumento, por exemplo, das questões muito de comportamentos às vezes muito obsessivos, de limpeza, de excesso Aham. de cuidado. A gente tem percebido isso, né? Uhum. É, também um entristecimento muito próximo aí à depressão. A gente Aham. tem percebido esse viés assim dessas Uhum. psicopatologias. O, o que leva uma pessoa
para além da necessidade de sobrevivência financeira, o que leva uma pessoa, né, a estar numa situação tão exposta, né, tão na linha de frente mesmo, né? É uma curiosidade minha, assim, muito subjetiva mesmo, né? O que essas pessoas parecem, né? Quando a gente é cuidado, né? Quando a gente está numa situação hospitalar, que a gente é cuidado por uma enfermeira, por um assistente de enfermagem, né? A gente não sei, parece que é uma coisa até meio messiânica, assim, dessas pessoas, né? Qual que é o perfil dessa pessoa? O que leva essa pessoa a levar em consideração, a deixar de levar em consideração o próprio risco, né, de sua saúde, de sua vida, para ajudar o próximo, né? Eu queria entender um pouco, assim, a psicologia da pessoa como essa, né? É amor. Amor à profissão, muitos trazem isso, né? Como algo assim, não posso deixar de ir porque eu amo o meu trabalho, eu preciso ajudar meus colegas, então eles trazem muito isso no discurso, essa questão da cooperação. Então eles falam muito, né? Principalmente que no início da pandemia, as secretarias municipais de saúde suspenderam todas as licenças, né? Então, Aham, muitos profissionais de saúde estavam de licença e tiveram, quer dizer, não foi nem no início, foi um tempo depois. Então, muitos aham, profissionais de saúde estavam de licença e tiveram que voltar ao trabalho. Então, eles entraram nesse conflito. Eu estava de licença, não estava nem pensando em voltar e tive que voltar. Então, eles vivenciavam esse conflito, né? Eles vivenciam esse conflito, na verdade, de assim, estou me expondo para cuidar do outro, mas ao mesmo tempo a voz que mais fala alto, né? A voz que mais chama é essa questão do amor ao cuidado. Então, eles amam cuidar. E também uma outra questão que é essa cooperação, essa ideia de cooperação. Eu preciso ajudar meus colegas. Se eu não for, vai ser uma sobrecarga maior de trabalho para eles, então eu preciso estar lá ajudando. Então, nesse conflito aí que eles vivenciam, sobretudo esses profissionais que até estavam afastados, esse conflito veio com muito mais intensidade, porque eles estavam, né, eles então não estavam até desligados de certa forma do trabalho, tiveram que aham. retornar. Neles esse conflito foi até mais exacerbado, mas a maioria trazem no seu discurso essa questão, né, de que eles entendem que existe aí esse medo, que existe o risco, mas algo fala mais alto que é esse amor ao cuidado e essa vontade também, né, esse compromisso de cooperação com a equipe, de ajudar os colegas. Então, isso é muito forte no discurso deles, muito forte mesmo, assim. Eu não posso largar, eu não posso adoecer. Então, eles trazem também muito medo de adoecer nesse sentido. Então, eles falam muito, eu não posso adoecer. Então, esse cuidado que eles têm para não adoecer, para não ser contaminado pelo Covid, é também pela sua questão de saúde, pelo risco que isso pode acontecer, mas é também porque se ele adoece, ele é afastado e ele não poderia estar nessa função aí de cuidar e de cooperar com os colegas. Então, isso é muito forte nesses Uhum, profissionais de saúde. A gente tem uhum. que parabenizá-los porque eles estão realmente num momento assim de muito risco, eles estão num momento também de muito sofrimento, sobretudo por estarem afastados dos seus familiares. Então, alguns até pode estar naquele convívio da sua família mais direta, como esposo, esposa, mas os pais, por exemplo, eles estão sem ver. Quase Uhum. todos estão sem ver os pais que são mais velhos, né? Ou estão algum outro familiar que é adoecido, eles não têm, eles estão sem ver. Então a gente tem que realmente parabenizar. Então eu acho que esse projeto ele vem muito nesse sentido assim de poder até agradecer, né? Uma forma de agradecimento por eles estarem nessa função e colocando sobretudo esse discurso mesmo de amor ao cuidado e esse compromisso com a cooperação. Isso é bem forte no discurso dele e isso eu me surpreendi. Assim, sabe? Eu Aham, achei que porque a gente pensa sempre nessa questão da financeira, né? aham. E então eu me surpreendi nesse sentido, assim, que eu não sabia que isso seria o que primeiro viria. Talvez fosse mais isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que manter a família, mas não. O que vem mesmo mais forte são essas duas questões. Ah, legal, legal. Isso está claro no discurso, né? Para a gente poder realmente falar com propriedade, né? Que é isso que move, né? Ao ser Uhum. humano. E aí, bom, são tantas coisas interessantes. Alguém fez um comentário aqui, Georgia, nessa semana mesmo, duas pessoas conhecidas faleceram, inclusive da área médica. Como essa a, a ideia. Peraí, eu estou tentando baixar aqui o. Quando uma pessoa vem a falecer, uma pessoa próxima, né? Aí realmente
todo esse trauma, essa dificuldade, o medo, vem tudo muito mais à tona, não é, Milena? Como... É, então, quando acontece de ter um óbito, um falecimento de alguém, de algum profissional da equipe, principalmente colega ali da equipe, né? Quando é paciente, os profissionais de saúde, de certa forma, sofrem, claro, fazem ali um trabalho, né, de luto e de entristecimento, mas quando é um colega da equipe, né, uma pessoa que eles estão ali, além de ligado afetivamente, mas também uma pessoa que vai fazer falta ali no dia a dia da equipe, eles sofrem mais, assim, eles trazem isso com uma intensa carga aí de sofrimento. E a gente tem que também acolher. Então, teve momentos que houve isso, né, de algum colega falecer, e aí os atendimentos foram mais difíceis. E, são atendimentos, quando ocorre isso, são atendimentos até muito mais com silêncio, porque a dor é muito grande. Então, eles não conseguem falar muito. Então, é um atendimento mesmo da gente poder suportar aquele choro, né? E às vezes não é um choro que é vivo, né? Que a pessoa está chorando, mas às vezes é um choro silencioso. Então, são atendimentos às vezes muito difíceis por conta de o entristecimento é tão forte que a pessoa não consegue nem muitas vezes falar naquele momento, né? Que ocorre. Então, algumas pessoas trouxeram nesse sentido aí, desse óbito de colegas da equipe, com um sofrimento muito grande, né? E eu tenho uma questão, assim, que é algo que a gente pode investigar. Eu imaginei que, por exemplo, a demanda fosse ser maior do que a que está sendo. Achei que a demanda fosse ser maior. E na minha ideia, né, que eu posso até pesquisar depois, é por conta disso. É um sofrimento, eles estão sofrendo tanto, né? Não só com a morte de colegas, mas também com a morte até dos próprios pacientes e também com o dia a dia muito difícil. Eles estão com tanto sofrimento que talvez é só posteriormente que eles vão poder se dar conta disso, né? E ter esse efeito desse sofrimento. É como se nesse momento, o que eu estou trazendo, né, desse silenciamento que ocorre aí no momento de óbito, é como se eles estivessem, de certa forma, num silenciamento, tendo que agir. Então, eles estão tendo que agir, estão tendo que trabalhar, estão tendo que, talvez não pensar nisso, mas fazer, né? Então, o fazer está muito mais forte neles nesse momento. E talvez só posteriormente a gente vai poder falar sobre isso, eles, né? Poderem falar sobre isso. Então, é um projeto que a gente pensa em estender mais. A gente tinha feito inicialmente, por exemplo, para 3 meses, que a gente não esperava quanto tempo ia durar a pandemia, a gente fez para 3 meses. E a gente viu que precisa ser mais, a gente estendeu até dezembro. E eu acredito que talvez a gente tenha que estender mais por conta disso. Por conta que, muito provavelmente, eles estão tão necessitados de fazer, estão tendo tanto que fazer neste momento, que essa possibilidade de pensar, de elaborar, de falar sobre esse sofrimento, vai ser só depois, né? Porque quando você, de certa forma, você para elaborar, você vai sofrer também, né, nessa fala. Né? Então, a gente costuma dizer que um atendimento psicológico, um acolhimento psicológico, claro, ele é importante, né? Você ameniza alguns sofrimentos, mas ao mesmo tempo você mexe com alguns sofrimentos, né? Então, muitas vezes a gente deixa ali ele parado, porque a gente precisa agir aqui, e aí depois a gente vai lá e mexe nele. Então, muito provavelmente teremos efeitos mais tarde de um sofrimento mais intenso que a gente vai precisar acolher também, né? Imagino, assim, e tem o tempo da terapêutica em si, né? Você desculpa os termos, eu não uso os termos corretos, mas eu imagino, né, que esse tempo, como é que dá alta num processo desse, né? Que não é uma terapia exclusiva feita ali, né, dentro do consultório, mas dentro de um projeto. Como é que vocês sentem, né, que é a hora da pessoa parar ou que ela precisa continuar mais? Como é que vocês pensam nisso? Ou se uma hora o projeto vai acabar, mas tem pessoas que ainda necessitam ser abarcadas, né? Então, a gente tem feito, às vezes, alguns encaminhamentos, como eu falei. Muitas vezes a gente faz ali uma escuta e, de repente, começam a aparecer dinâmicas de algum sofrimento anterior à questão da pandemia, né?
E aí, nesse momento, quando começam a aparecer, a gente oferta que a pessoa procure realmente uma psicoterapia, porque o projeto ele é um projeto de acolhimento. Aham. É uma postura completamente diferente do que uma Ah, tá. postura de um psicoterapeuta. É uma Aham. forma de escuta diferente. É uma escuta ativa, é uma escuta qualificada, é uma escuta, né, que faz ali o acolhimento das emoções. Mas não é uma escuta que busca ali trabalhar as questões, trabalhar, né, fazer uma Aham. mudança subjetiva daquele sofrimento. Então, a Uhum. gente costuma encaminhar, a gente faz algum tipo de encaminhamento para algum serviço ou alguma psicóloga. Eu, né, como fiz uma lista de profissionais que eu confio, que atendem num valor social, ou que então até atendem gratuitamente em algum outro espaço, e às vezes eu Ah, encaminho para esse grupo de aham. profissionais para ser feita uma psicoterapia Aham. quando essas questões elas extrapolam a questão da pandemia, né? E Aham. que eu necessitaria aí de um posicionamento da psicóloga, um posicionamento de psicoterapia, que não de acolhimento, que é diferente, são técnicas diferentes, né? Ah, Então a legal. gente costuma fazer esse encaminhamento, E muitas ou para a vezes a... rede de saúde Aham. mental da cidade, ou então com alguma lista de algum psicólogo que a gente tenha. Mas muitas vezes a pessoa também está num ponto que realmente só o acolhimento já resolve muita coisa, né, Milena? Eu imagino, né? Sim, sim, sim. A gente não colocou o número mínimo de atendimentos, a gente não foi fazendo isso, Uhum. porque a gente acha que isso engessa, né? Aham. Mas, assim, o que a gente tem visto é que 4 a 5 atendimentos a gente já pode ou encerrar, Ah, sempre legal. deixando aberto que a pessoa busque quando Aham. necessitar. Uhum. Então, a gente encerra, mas diz assim, se você precisar, você pode retornar, você pode me ligar, você pode me procurar ou procurar o projeto, outra psicóloga. Então, a gente sempre deixa isso aberto. Ou, assim, 4 a 5 atendimentos a gente encaminha. Então, Ah, ou a gente legal. encerra Uhum. nessa possibilidade dela poder retornar, ou faz o encaminhamento. Tá. E você falou, né, de números que foi menor a procura do que vocês imaginavam. É cerca de quantos? Assim, você já tem essa ideia quantitativa de quantas pessoas vêm sendo atendidas? A gente deve ter cerca de mais ou menos 50 pessoas, mas com o número de atendimentos de retornos, né, entre 3, 4, 5, talvez aí uns de 150 a 200 atendimentos. Ah, legal. Um pouco mais, um pouco menos. Ah, eu acho até bastante, assim, me parece significativo, né? É, A gente vai então chamar, tá dando meia hora da nossa conversa. Nós vamos já? chamar a Rebeca já, ó, Nossa, 6h26. Mas é porque eu queria perguntar uma coisa antes também de chamar a Rebeca, que é assim, saber se você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não perguntei, né? Porque se fica direcionado, eu fico fazendo minhas perguntas, às vezes você tinha algo em mente, planejou falar alguma coisa que eu não perguntei, né? eu posso falar, assim, porque esse projeto, para mim, ele é minha paixão. Ah, que Eu legal. amo ser psicóloga, eu sou professora, amo ser professora, mas eu também amo esse compromisso que eu tenho aí com a escuta do sofrimento do sujeito. Então, para mim, Aham, esse projeto foi me vivificado enquanto profissional de psicologia, enquanto professora também, sabe? Assim, para poder aham, colocar as alunas aí também para conhecer um pouco. Então, tem algumas alunas que são vinculadas ao projeto, elas não fazem atendimento, porque não aham, pode, né? Por conta uhum, das questões das normas do Conselho Federal de Psicologia. Então, as alunas elas ficam no projeto nos ajudando aí na marcação dos atendimentos, mas também participando de algumas reuniões conosco, essas reuniões que a gente acaba até conversando, né, sobre alguns atendimentos e aham. também dialogando questões burocráticas. Mas, assim, então esse projeto tem me vivificado, assim, enquanto psicóloga, tem sido muito gratificante fazer parte dele, então eu queria realmente passar esse entusiasmo que eu tenho Ah, desse que legal. projeto, e acho que foi muito feliz da gente ter feito ele. E é muito feliz para mim também estar aqui compartilhando, porque é a possibilidade que a gente tem também de colocar isso para as pessoas conhecerem e para as pessoas se empolgarem também, né? Sim. Enfim. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Legal, Helena. Projeto muito bacana mesmo. Nossa, fico muito feliz de poder saber que isso está acontecendo na UFSB e dentro da extensão, né? De ver a psicologia. E tem muita coisa para conversar. A gente também posso continuar com a Rebeca, porque me interessa muito saber essa questão da extensão em si, né? Da relação da psicologia com a extensão,
que vocês andam pensando, que a gente tem aí pela frente todo o processo de acreditação da extensão, né? Então, muito Uhum. bacana mesmo. Aí eu não sei como é que a gente faz então. Rebeca, ela tá online aqui ou ela entraria? Você avisaria ela? Eu Ou acho que você... ela já está online, eu vi que ela apareceu aqui, acho que ela já está online. Tem até uma aluna aqui que faz parte do projeto, Etienne. Oi, Etienne. A Rebeca. Vamos ver se eu consigo esse convite aqui. A Rebeca Bussinger tá aqui. Só que eu vou tentar convidá-la. Peraí, não sei se eu clicar nela. Ah, eu vou convidá-la então. Peraí, deixa eu ver. Aí eu saio, Ah, né? pronto. É, eu vou convidá-la. Aí eu acho que você talvez saia. Tá bom. Gente, boa noite. Se der, eu volto aí no Muito final. obrigada, Milena. Obrigada, Alessandra. É. Agora vamos convidar a Rebeca. Deixa eu ver aqui, peraí. Convidar. Eu não sei se Rebeca. Eu não estou conseguindo convidá-la. Rebeca, será que você consegue fazer um. Ah, eu acho que Milena tem que sair. Milena, eu acho que Você você tem tem que que sair, né? encerrar e depois Tá. você entra. É, você acha que não vai dar acesso. Pronto, agora acho que eu vou conseguir convidar a Rebeca. Peraí. Ah, agora sim. Pronto, já convidei Rebeca. Você entrando, eu acho que agora. Olá, olá. Olá, Rebeca, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Agora, Milena pode entrar também, né? Parabéns pela iniciativa, Alessandra, de colocar os nossos Obrigada. projetos de extensão para dialogar. E os projetos de extensão já têm essa característica de se voltar para a comunidade, né? E aí colocar o projeto, discutir sobre o projeto também como uma comunidade também é interessante. Então, Pois parabéns aí é, pela nossa, iniciativa. obrigada. E pra gente é ótimo, é uma delícia, né? Eu, como jornalista, já gosto de conversar e de conhecer as coisas. Então, como com essa oportunidade, assim, eu fico namorando os projetos no sistema, né? Porque eu tenho que ficar ali coordenando, dando baixas, olhando, resolvendo Certo. dúvidas e tal. E nossa, e fico com vontade de conversar sobre todos os projetos, né? Então, de uma certa forma, essas lives estão virando um patrimônio para a gente, Uhum. né? A gente está migrando elas para o YouTube e está sendo um patrimônio para as pessoas poderem consultar a hora que for necessário e tudo, né? Então, acho que está sendo bem bacana, assim, o isolamento social acabou aproximando mais a Sim, gente, né? Então temos aí muita gente pela frente aí para conversar, para estar junto aí desvendando os caminhos da bacana. extensão. Rebeca, eu queria que você contasse então da sua experiência, como tem sido a sua experiência nesse projeto. Eu queria um pouco assim da sua visão, né? Milena já passou Uhum. a dela, então eu queria saber como é que tem sido para você aí nesse momento que é tão inédito, inclusive para os psicólogos, né, da nossa geração, Uhum. assim, né, estar vivendo esse momento tão único, como é que é lidar com isso, né, no campo da psicologia, do atendimento e tal, né? Uhum. De verdade, assim, de certa forma, a ideia do atendimento online, ela movimentou um pouco, não só os profissionais de psicologia, quanto os conselhos de psicologia, inclusive o Conselho Federal. Já é uma modalidade Aham. prevista de atendimento, a gente não está fazendo nada que não seja regulamentado, né? Mas sempre suscita muitas questões, né, sobre como que isso acontece utilizando as tecnologias. Bom, a minha participação, eu assim, né, não é o projeto de acolhimento em saúde mental, eu me convidei para participar, procurei a professora Milena e falei, Milena, eu acho que a pandemia começou e já tem, no início ela me deixou bastante desorganizada, mas agora eu estou muito preparada para contribuir com um projeto que, de fato, assim, esteja voltado e se preocupe com o enfrentamento do Covid-19. E aí a gente foi traçando um diálogo, porque o Corpo de Bombeiros aqui de Teixeira de Freitas também tinha uma demanda, e dessa demanda com o Corpo de Bombeiros foi se configurando esse projeto de acolhimento. E aí então eu entrei, acredito que Milena tenha explicado, falou também da Roberta, do PET Saúde, nós e os Aham. outros professores que contribuem junto com os alunos. Para mim tem sido uma experiência muito interessante, até porque dentro da minha formação acadêmica e dentro daquilo que eu trouxe como um projeto de trabalho para o UFSB, né, eu me situo dentro do UFSB no campo da psicologia social, e o campo da psicologia social, muitas vezes ele traz um questionamento muito grande sobre a forma
ou esse entendimento de que a psicologia ela só acontece quando você oferece um atendimento psicossocial ou a clínica como um espaço de um consultório, de uma sala fechada. Né? Eu questiono um pouco essa modalidade, essa forma de enxergar a psicologia, mas a verdade é que, tanto nos projetos de extensão, outros que eu participo, a gente tem sempre essa proposta de fazer rodas de conversa, de fazer grupos, de fazer dinâmicas, fugindo um pouco dessa atenção mais individualizada. Porém, assim, né, essa experiência de estar com essas pessoas e de estar com esses profissionais de saúde nesse momento tem sido uma experiência muito intensa. Assim, os atendimentos, e quando a gente observa também o retorno que as pessoas nos dão, eu vou inclusive separar esse retorno, assim, quando eu falo para as pessoas da comunidade que esse projeto existe, eu não vi até agora nenhuma pessoa questionando o projeto, sempre elogiando e reconhecendo a importância. E em relação aos pacientes, quando a gente começa a observar que mesmo dentro dessa proposta de acolhimento, né, que como a Milena disse, não é uma proposta de seguir com uma psicoterapia. Muitas vezes quando a gente identifica um quadro de depressão mais instalado, né, com outras questões que estão para além desse acolhimento, a gente sugere que a pessoa continue o acompanhamento psicoterapêutico de outra forma. Né? Mas mesmo assim, quando a gente observa que essas pessoas, nessa média aí de 4, 5 atendimentos que Milena falou, e que essas pessoas começam a florescer, né, que elas começam a conseguir lidar com uma ansiedade, que mesmo uma ansiedade, que é um quadro de ansiedade que não foi disparado pela Covid, mas intensificado pela Covid, né, que elas começam a conseguir tomar atitudes e intervir, né, sobre esses sentimentos e essas emoções que têm criado tanto desconforto. Eu penso assim, nossa, mas é muito gratificante, eu acho que eu vou inclusive virar psicóloga clínica. Mas é uma brincadeira, né? É uma brincadeira até porque a psicologia, assim, a escuta psicológica, ela realmente não tem um setting que seja uma prioridade ou um requisito que seja de alguém ou de uma área específica da psicologia, né? Essa escuta sensível, essa escuta atenta, ela pode e deve ser feita por qualquer profissional com formação em psicologia. Ai, que legal. E o que leva essa pessoa a se descobrir nesse processo? Né? O que leva ela a reconhecer essa ansiedade ou essa depressão, esse entristecimento? E o que ela acessa? Eu estou fazendo uma pergunta bem subjetiva, assim, sabe? Né? O que ela acessa nela mesma que leva ela a se transformar, né? A conseguir lidar com isso e ter uma vida melhor dentro de uma situação tão grave como a que a gente está vivendo, né? Certo. Como eu disse, né? Uma pessoa que procura um serviço de acolhimento em saúde mental, ela não é só a Covid-19. Né? A história dela está ali, as questões que causam mal-estar nela estão ali, né? E muitas vezes o que o Covid-19 faz é intensificar essas questões. Né? O que o isolamento, o que o distanciamento social faz é intensificar essas questões. Né? Então, muitas vezes, ao longo desses 4, 5 atendimentos, né, assim, a partir do momento também que a gente tem esse cuidado de investigar um pouco, né, o que ela faz, aonde ela trabalha, né, como que está a dinâmica familiar, o que isso impactou a dinâmica familiar, essa rotina que muda. Muitas vezes filhos que não moram mais na casa dos pais retornam à casa dos pais por conta da pandemia do Covid, porque também se deslocaram de suas cidades. Né? Então tudo isso é abordado nesse processo de acolhimento. Né? Assim, às vezes a pessoa tinha um projeto profissional para iniciar em 2020, não pôde iniciar por conta da pandemia, isso é uma frustração. Né? Então esses são sentimentos que a gente lida, né, que estão ali um pouco nesse entremeio da vida de todos nós que foi impactada, não é? Por conta da pandemia. Mas, como eu disse, a pessoa não é só a Covid-19. Então, muitas vezes ela traz na sua história questões, às vezes um transtorno de ansiedade, ou mesmo sinaliza, né, para um transtorno de ansiedade ou de um quadro ansioso, que aí abordando outros elementos da história e das experiências dessas pessoas, a gente identifica a importância que ela continue com esse cuidado.
né? Que ela continue com esse cuidado para além desse acolhimento em saúde mental que é assim algo que tira essa pessoa dessa panela de pressão, assim, de tudo que ela está sentindo fisicamente e emocionalmente, que viu isso ser intensificado. Né? Então, por exemplo, muitas vezes no encerramento desses atendimentos, já aconteceu comigo, né, de, por exemplo, recomendar que a pessoa tome determinados cuidados em relação ao seu trabalho. Vou citar um exemplo aqui, para tomar um determinado cuidado, para que não desenvolva uma síndrome de burnout, né, que é uma síndrome que afeta muito mais intensidade determinadas profissões, né, e que os profissionais de saúde identificaram nesse momento que as rotinas do trabalho ficaram mais estressantes, né, por conta do medo do contágio, do medo de contagiar alguém da família, né, por conta da própria rotina, dos protocolos de atendimento à Covid, que já mudaram muito de março para cá. Né? Lá se pensava a prevenção de um jeito, agora a gente está pensando a prevenção de outro. Né? De tudo que tem se discutido, tem abordado pela mídia, isso é um novo normal, né? Das pessoas às vezes não suportarem o isolamento. Como é que você lida com isso? Como é que você constrói novas sociabilidades? Como é que você mantém as suas atividades de trabalho? Como é que você lida com seus sonhos, com seu lazer, né? Com tudo isso. Mas, assim, então nesse encerramento de atendimento, assim, olha, eu não vejo nesse momento, para o objetivo desse projeto, para o objetivo desse programa, que você continue com o acompanhamento psicoterapêutico. Né? Mas já houve situações, né, em que a abordagem foi outra. Foi dizer, por exemplo, olha, o nosso trabalho se desenvolveu dessa maneira, e aí eu faço uma reflexão com as pessoas também, para que elas percebam e incorporem essas mudanças ou não mudanças ao longo desses atendimentos. Ele se encerra aqui, porque nós cumprimos nosso objetivo, mas eu recomendo que você continue se cuidando com profissionais de saúde mental. E pode ser um profissional de psicologia, em algumas situações recomendar inclusive o médico psiquiatra. Né? Então, pelo que você está dizendo, também vou tentar me expressar aqui, porque eu não sou da área, né? Mas eu estava pensando assim, né, que é um grande trauma coletivo, né? A questão da pandemia, a gente sempre compara com as guerras, com as perseguições étnicas, né, com as grandes perseguições étnicas, e assim por diante. É possível comparar? Existe o trauma coletivo, ele é pior do que o trauma individual, ou ele é só mais isso mesmo, só uma capa que traz por trás de si essas questões individuais, ou não, ou realmente realmente um trauma coletivo como esse pode despertar alguém que está super bem, que está bem resolvido, que está se relacionando bem consigo mesmo, trazer coisas à tona inimagináveis, né, com o impacto, né, do susto que isso pode, né, suscitar nas pessoas, né, desse inimigo invisível, né, que a gente tem, que é o vírus. Como é que é essa relação, né, Rebeca? Bom, pode acontecer, né, porque eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos seres complexos, né, e somos seres únicos também, né, nós temos uma maneira muito peculiar, muitas vezes, de lidar com as experiências e com as coisas que nos acontecem, e pelas decisões que a gente toma e a forma como a gente escolhe viver. Né? Mas também nós somos seres coletivos. Né? Então, assim, traduzindo aqui de um modo fácil de entender aquela coisa, nossa, que bom que você pensa assim, porque eu também penso, nossa, você está sentindo isso, eu também. Né? Então, quando você fala de trauma coletivo, isso tem um sentido muito grande. Me reporta um texto que eu li recentemente que fala sobre as emoções coletivas. Né? Para ver como que às vezes a gente sente processos de violência, né, ou processos que causam uma certa ruptura com impacto coletivo, ou seja, as pessoas sentem, os grupos sentem, a intensidade pode ser a mesma para todas as pessoas, né? Então faz muito sentido isso que você fala, assim, né? A gente pode usar essa expressão nesse momento, um trauma coletivo, mas eu digo a você que em relação à pandemia do Covid-19, tem muita coisa ainda por acontecer, muita coisa ainda por lidar, muita coisa ainda por cuidar, né? Nós que somos profissionais do cuidado também,
né? Porque os efeitos dessa pandemia, eles estão só começando. A própria Organização Mundial de Saúde falou, olha, considerem os profissionais de saúde mental como profissionais fundamentais, porque as pessoas vão precisar. Então, o que a gente vê no projeto já é um reflexo disso. E o que vai se desdobrar com isso, a gente ainda vai colher lá na frente. E eu acho que a universidade tem um papel muito importante nisso. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente manter esse diálogo. Porque a gente vai perceber essas mudanças, a gente vai estudar essas mudanças, a gente vai pesquisar essas mudanças e a gente vai intervir nessas mudanças também. Né? Daí os projetos de extensão. Então, nem tudo dá para se prever agora. E eu concordo, é um fenômeno de massa. Né? Eu, às vezes, digo assim, as pessoas e os próprios pacientes, que é uma prova da imprevisibilidade da vida, tá aí o próprio coronavírus. A gente se planeja, a gente pensa as coisas e de repente a gente tem que recalcular a rota. Né? Isso para não falar ainda de luto, porque quem tem familiar, perdeu o familiar ou adoeceu da Covid ou teve alguém internado, ainda vive experiências outras, não é? Para além da ansiedade e do receio da transmissão, para além dessas questões que você mesmo percebe que pode ser questões que disparam nesse momento, com distanciamento, com isolamento social, né, com a própria maneira com que se tem absorvido, se tem representado a pandemia do Covid, né? Que isso aconteceu, por exemplo, na época do HIV/AIDS, né? Quando surge o HIV/AIDS, embora estamos falando de vírus e epidemias e pandemias, né? As pessoas começaram a representar o HIV/AIDS de maneiras muito distintas e às vezes muito não reais em relação ao que era o HIV em si. Né? O HIV/AIDS, então, era o câncer dos gays, o HIV/AIDS veio do macaco. Então, a gente também não sabe como as pessoas estão representando esse momento. Né? O que a gente sabe, né, e você é um profissional da comunicação, é que as mídias têm reportado o que tem acontecido, tentando manter as pessoas informadas, né, alguns dando uma leitura mais crítica, né, e as pessoas criando um saber e uma vida em cima da pandemia do coronavírus. Não é? Mas a gente não sabe como as pessoas estão representando essa experiência. Eu fico me perguntando, por exemplo, se uma imagem como aquela da praia do Rio de Janeiro, das pessoas na praia, o que acontece ali, né? Porque você falou de um trauma coletivo e muitas vezes eu me pergunto como que essa experiência do coronavírus está chegando para essas pessoas, né? Para também não tomar a atitude apressada de dizer que as pessoas são negacionistas ou não estão nem aí, mas na verdade o que elas sentem, né? A gente já viu na psicologia, por exemplo, que muitas vezes diante de uma ansiedade muito grande, um medo de contágio muito grande, a pessoa se expõe ao contágio. Né? Eu pesquiso um pouco, pesquiso gêneros e sexualidades, e em relação à própria, fazendo de novo uma analogia com a epidemia, pandemia também do HIV, né? Entre alguns homens gays se iniciaram a prática do berrybacking, que era justamente ter encontros sexuais sem proteção. Por quê? Porque eu sinto um medo tão grande de me contaminar que eu prefiro me contaminar logo. Nossa, entendeu? Que loucura. Nossa, é muito complexo mesmo, né? Eu pergunto assim, para a psicologia, né? Como manter acesa a esperança nas pessoas, ou se isso não é uma questão? A questão é a esperança, né? Ou a fé, ou que palavra que a gente use, né? A perspectiva na possibilidade de que as coisas possam melhorar, não só em função da pandemia, mas diante de tudo o que ela expõe, principalmente a questão das desigualdades sociais, né, dos grupos mais afetados, das pessoas desempregadas, das minorias, das pessoas que estão sendo, passando fome mesmo, né? Então, como isso é um papel que a psicologia pode efetuar ou não é uma questão, né? A esperança. Sem dúvida, sim, né?
nesse momento, eu não sei bem em que termos colocar a esperança, né? Mas eu acredito que nós, seres humanos, temos um ímpeto muito grande pela vida, né? É por isso que eu fiz aquela analogia com se algo pode me contaminar, então vou me contaminar logo, porque está muito mais no campo já de algo que impacta a saúde mental da pessoa do que de ser uma prática saudável, né? Eu acredito que se isso está relacionado à esperança, não sei, mas que nós temos um ímpeto pela vida. Então, eu faço uma reflexão, e aí é uma reflexão muito pessoal, ela ainda não foi tratada devidamente ou academicamente, assim, que eu creio que nós começamos aqui, por exemplo, no Brasil, né, quando se instituiu a suspensão das aulas, se todo mundo teve que rever a forma de trabalhar, a forma de viver, a forma de se cuidar, o que fazer, o lazer, né, com uma expectativa de um tempo, assim, de um platô do coronavírus, da pandemia do coronavírus, né? E o que me parece que está acontecendo agora em agosto de 2020, 5 meses, né? Ou não, 6, não sei bem a conta agora. Já perdi também a conta. É que aqui a coisa continua, né? Então algumas pessoas estão tendo essa atitude de colocar, enfim, viver uma vida correndo risco, né? Que eu falei que é algo para ser estudado e compreendido melhor, né? Porque pode ter aí uma angústia, um medo do contágio que leva ao contágio. E eu vejo que algumas pessoas estão muito angustiadas por ainda não saber o que fazer, porque se havia uma promessa de que isso ia acabar em julho, ela não aconteceu, né? Então, assim, eu acho que nós estamos desafiados a construir uma nova sociabilidade, né? Que se chame de um novo normal, eu não gosto muito dessa palavra, porque é difícil a gente entender, por exemplo, que a imposição de um distanciamento, de um isolamento social para nós que somos seres tão gregários, né? Somos seres de contato humano, tenha que ser um normal. Será que vale a pena considerar isso como um normal? Né? Então, o que eu vejo, assim, que eu acho que talvez seja um caminho interessante para a gente pensar, é como vamos viver com a pandemia e a epidemia ainda aí. Né? Como podemos ter prazer, como podemos ter bem-estar, como podemos descobrir outras coisas, né? Como podemos construir novas sociabilidades. Né? Eu estou aqui, eu estou em isolamento, você está na sua casa, você também tem feito um isolamento, um cuidado. Então a gente vai se encontrar um dia para tomar um café de máscara, com distância. Eu estou só dando um exemplo, como eu disse, é uma reflexão que eu tenho feito nesse momento, que eu percebo que as pessoas estão tendo que lidar com uma pandemia, com uma expectativa de que ia durar 3 meses e está durando muito mais tempo do que isso. Entendeu? Assim, o impacto da vida delas, da rotina delas. Né? Então, eu também não acho que passe por aceitar isso como uma normalidade, mas aceitar e se comprometer a como ter a melhor vida possível nesse momento. Nós continuamos vivendo, nós continuamos trabalhando, não é verdade? Ah, que bonito. Bom, Rebeca, o tempo está correndo também. Acho que daqui uns 5 minutos o Instagram encerra. Certo. Eu queria saber se você quer falar também mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma consideração que você tenha, ou que você tenha pensado e que eu não perguntei, né? Senão... Eu acho assim que a gente pode manter o diálogo sobre essas atividades de extensão, como eu disse, pensando até no que vai se desdobrar depois que esse projeto acabar ou for estendido em dezembro, né? Nossa equipe de professores é uma equipe muito competente, muito comprometida. A Milena também é uma pessoa muito competente, muito comprometida. As alunas estão participando também com bastante compromisso. Então, eu acho que realmente a UFSB ganha com esse projeto de extensão.
né? E acho muito bacana que você tenha tido a sensibilidade de abrir para essa conversa. Entendeu? É isso. Que legal. E a gente tem aí muita coisa para conversar pela frente com a acreditação da extensão, né? Certo. A gente ainda está descobrindo caminhos, porque é muito complexo, né? A gente tem um trabalho gigantesco pela frente, a gente está dialogando com outras universidades para entender como é que o processo vem sendo feito, mas assim, tenho muita curiosidade em saber, né, como que a psicologia vai trabalhar nisso, né? Já que é algo assim, por meio do próprio projeto de vocês, como a gente vê, né, a questão da psicologia social que você está colocando, como que me parece naturalmente uma ciência extensionista naturalmente, né? Então... Certo. E eu acho que o tempo vai acabar, mas eu lembrei que eu não respondi sobre as pessoas mais vulneráveis, né? É uma tragédia, né? É uma tragédia, porque no momento são as mais afetadas, né? Então não é só a doença, não é só o vírus. É a pessoa idosa que morre, que era o arrimo de família. Né? Porque as pessoas mais jovens da família estão aí como trabalho informal, dependendo do auxílio, que vai continuar reduzido. Então, assim, tem um impacto econômico, social muito grande na grande maioria da nossa população brasileira, que é uma população mais vulnerável e que a gente não consegue ainda dimensionar. Quer dizer, até consegue dimensionar, né? Mas a gente sabe que a pandemia ela começou elitizada, com quem fazia viagem para o exterior, até chegar na população comum, os trabalhadores, as pessoas que não podem fazer isolamento, as pessoas que não podem ficar em casa, os informais, e esses são mais de 40 milhões de brasileiros. Então, nós estamos vivendo uma tragédia social. Assim, muita coisa pode se desdobrar a partir daí, já se desdobra a partir daí. Muito bom. É isso aí. Sigamos, então, em frente, acreditando, nos apoiando quem cuida de quem cuida, né? Isso é muito legal, coloquei ali como título da live, né? Vocês, como cuidadoras de quem cuida, também, de uma certa forma, estão numa linha de frente. Obrigada, Milena, também, que está aí online ainda, as pessoas que também acompanharam. Obrigada, Rebeca. A gente vai ficar gravado no IGTV do Instagram e vamos migrar muito em breve para o canal do YouTube que a gente acabou de criar também. E sigamos em aberto aí também para apoiar qualquer material que vocês tenham de divulgação, se quiser frisar novamente, né, o projeto, é só mandar para a gente que a gente divulga nas redes, né? A gente está aumentando aí cada vez mais a quantidade de seguidores e firmando aí o pé na extensão também como a divulgação da própria extensão e a divulgação científica como um todo, né? Muito obrigada, agradeço imensamente. Sou eu quem agradece o convite, a você e também a Milena, grande parceira de trabalho. E parabéns para toda a equipe aí do projeto, para os alunos, as alunas envolvidas. Que nos acompanharam aí, inclusive. Legal, desejo bastante sucesso para vocês. Muito obrigada, Rebeca. Um abraço. Outro.